Eu pergunto à igreja, os irmãos querem receber a missionária Samira nesta noite como ministra da palavra do Senhor? Diga um amém. A paz do Senhor, amada igreja. Podeis tomar assento com essa mesma alegria de ter vindo à presença de Deus, cultuá-lo com liberdade. Eu trago uma saudação para o pastor Caetano, pastor Renato e os demais pastores que estão aqui, do meu esposo, pastor Abidênego, trabalhando ali ao lado do nosso pastor presidente, pastor Martim Alves. Ele é primeiro secretário ali daquela convenção e nós desenvolvemos um trabalho ali a 25 minutos da capital, Ceará Mirim. É um campo consideravelmente grande. Estamos ali trabalhando, toda a família, com muita alegria. E por essa razão ele não pôde vir comigo, mas a minha filha, Jéssica, que tem feito um grande trabalho no meu ministério, fica de pé novamente, Jéssica. Para essa igreja te conhecer, o Brasil todinho conhece Jéssica só por contato de telefone. Pode sentar, minha filha, você é uma bênção na minha vida. Ela me acompanhou porque depois da Covid, uma das restrições do meu esposo é você não vai viajar mais sozinha, porque muitos desafios, mas graças a Deus que eu tenho uma família que me ajuda, né? E eu já disse, comigo só anda crente, né? E eu estou feliz em revê-la. A senhora é uma mulher de Deus, teve uma experiência muito profunda, porque Deus permitiu. Essa geração precisa saber que Deus ainda faz milagre. E confiar nisso. A senhora é crente raiz. Graças a Deus. Revela, enche meu coração de alegria. Seu esposo também, né, pastor Caetano? Pastor Renato é aquela coluna. Morgana, a irmã Celine, né, irmã? Linda. E a igreja todinha. Levanta a mão as mulheres do congresso, levanta. Olha só que alegria. Gente, não tem preço. A gente atuava com 2 motores, agora Deus colocou um terceiro. Procura aí que está aí, não economiza não, tá? Liga, porque a igreja estava descendo, ela agora começou a subir. E subir precisa de mais potência, ou não, irmãos? Levanta a mão e diga, eu faço parte da igreja que está subindo. Glória a Deus. Levanta a cabeça e olha o tempo em que você está vivendo para se alegrar na presença do nosso Deus. Estou muito feliz, igreja, muita gente partiu para a eternidade, não foram poucos, foi uma colheita muito grande, tá certo? Mas você está aqui presente. Aí a pergunta, você é melhor do que os que partiram? Não, é que Deus ainda tem algo com você aqui na terra, por isso Deus preservou a sua vida. Sabia que essa pandemia levou pessoas sem explicação? Logo na primeira onda, aquele médico de 28 anos em São Paulo, atlético, forte, não tinha nenhuma comorbidade, e simplesmente no fronte adquiriu ali, cuidando dos pacientes, e partiu. Não tem explicação. E aqui está uma senhora linda, que entrou ali no hospital, coisa terrível, foi o isolamento. Meu Deus, esse isolamento foi terrível. Mas a igreja é assim, ela não vai com a família, mas Jesus segura na mão e diz, eu vou com você. Você não está só não, eu estou aqui. Lá fora tem uma retaguarda, orando, e glória a Jesus. E tem uma palavra de Deus para você nesta noite, que está aqui, enfrentando as dificuldades, um dia cansado, não é verdade? Olha que coisa linda, numa quarta-feira. Que glória as igrejas poderem novamente se reunir. Meu Deus, e se congregar com essa força agora. Tem uma igreja ainda que não conseguiu ainda se levantar, mas a gente está aqui para orar por essa igreja, né, irmãos? Em nome de Jesus, aqui, um novo recomeço para a sua vida. Você recebe essa palavra de Deus?
Um novo recomeço de Deus. Escreva aí este tema, porque Deus tem algo para você aqui, em nome de Jesus. É algo novo. É século 21, pós-pandemia, porque já estão falando aí de uma quarta onda, o mundo se preparando para a quarta onda e a igreja se preparando para o arrebatamento. Não é assim, meu irmão? Quem está esperando Jesus ainda, levanta a mão e dá glória a este Deus maravilhoso. Olha aqui. É grande o que Deus tem para essa igreja agora. E sempre foi grande. Mas agora que nós já estamos nos preparando para dias assim, bem sombrios. Sempre houve dias difíceis. E eu vou pontuar aqui nos textos das Escrituras. Quero que você venha comigo para Josué capítulo 1, tá? Isso aqui foi um novo recomeço para Josué e para a nação de Israel. E eu quero que você já vá recebendo essa palavra para o seu coração. Está aqui, ó, Josué, capítulo 1. Vamos aqui. Josué 1, olha aí. Nós temos um texto que descreve a visita de Deus. Diga, Deus visita seu povo. Você acredita que Deus visita a sua igreja? Glória a Jesus. Aqui foi uma visitação de Deus em um tempo sombrio. Porque é isso que Deus faz, querido. Quando vai escurecendo as luzes, que o medo vai se cercando, vai vindo temores, perda, luto, choro. E o coração vai se fechando, a imunidade vai caindo, o desânimo vai reinando. Aí é por esse caminho Deus entra. Para visitar o seu povo. E a mão de Deus está assim, ó, para levantar quem está desanimado. Aqui está, palavra de Deus. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Podeis tomar assento. Isso é uma visitação de Deus para um novo recomeço. Porque a igreja de Jesus, ela é assim, irmãos. Essa igreja que é um organismo vivo, eu não estou nem falando de instituição, né, irmãos? Instituição é a igreja que ela representa. Mas a igreja que vai ser arrebatada é a igreja organismo, tá? É aquele crente que nasceu de novo e que ele está inserido no reino de Deus. O Espírito Santo de Deus está guiando-o pela palavra. E a vida de Deus está nele. Assim que todas as vezes que ele titubear, que ele desanimar, que a luta aparentemente for maior do que as suas forças, ele vai precisar de uma visitação de Deus, de um toque poderoso das mãos de Deus, para levantar-se. Porque Deus, não, a igreja de Jesus, ela tem heróis, ela tem valentes, ela tem guerreiros, mas ela não tem anjo. A igreja do Senhor, ela tem a natureza divina, pela presença do Espírito em nós. Isso nos torna coligados, co-herdeiros. E a vida de Deus está em mim, está em você, pela presença do seu Espírito. Mas essa presença de Deus na minha vida está nesse invólucro aqui humano. Isso nos mostra que necessitamos diariamente da vida, da presença, da manifestação, do poder, da bondade, da misericórdia de Deus. Não temos capacidade de sobreviver, nem de enfrentar, fazer frente às demandas da vida, sem essa gloriosa presença. E tem épocas na história que a presença de Deus ela é muito mais perceptível, ela é muito mais anelada, tá certo? Ela é a motivação correta do culto, da liturgia. E há uma presença muito maior
e mais desejada, e, portanto, as manifestações são muito mais impactantes e os resultados muito mais eficazes. Mas o tempo vai passando e nós, nesse corpo humano, nós vamos enfrentando as demandas. Muitas vezes nos esquecemos de suprir a nossa fonte, a nossa necessidade espiritual. E o humano começa a cansar. Ele é baqueável. A força diminui. E aí vem o fastio de Deus, das coisas do Senhor, se torna pesado demais. A doutrina, não estou falando, nem estou falando nem dos bons usos e costumes. Estou falando da essência da doutrina. As cobranças parecem ser muito pesadas. A vida cristã cai numa rotina. E o desgaste da vida nos assimila. E vem o fastio das coisas celestiais. E aí, é por isso que eu escutei a irmã falando, a missionária Juliana, dizendo que cria-se os modismos para se dar uma resposta de atração e de contentamento à igreja. Vamos promover, vamos repaginar o culto para atrair as pessoas. Isso é bom ou ruim? Bem, isso é um mecanismo humano. Mas isso não é permanentemente duradouro. E nem necessariamente isso atrai a presença de Deus. Pode atrair pessoas. O culto pode ser bem animado, com algumas técnicas e tudo. Mas não significa dizer que você atraiu a presença de Deus. Deus, ele é atraído. Preste bem atenção. Número 1. Quando o propósito dele está ameaçado, ele desce para resolver a questão. Porque ninguém pode atrapalhar o propósito de Deus. Ninguém controla o avanço que Deus já determinou. Por isso, a última palavra é de Deus. Nada ameaça a soberania e a vontade revelada de Deus. Quando a vontade revelada ela não é percebida pela igreja, Deus vem para tirar a blindagem dos olhos. E levantar o seu povo para marchar. É como um pastor. Ele vai guiando as ovelhas e às vezes algumas se dispersam. Então ele tem que ir com o cajadinho reorientando o passo para o lugar destinado. Por quê? Porque Deus tem propósito. Isso atrai a presença de Deus. Número 2. Quando há uma necessidade de que Deus, que a presença dele se manifeste em nosso ambiente. Porque, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. A melhor coisa do mundo em uma reunião é a presença de Deus. E não importa o lugar onde a gente esteja. Que debaixo de uma árvore, ou debaixo de uma chuva, ou no meio de uma tempestade, se Ele estiver, Ele dá conta de tornar aquele lugar um lugar de glória. O culto que mais impactou a vida de Moisés, criado em uma glória de um Egito, que na época era a nação VIP, correndo nos corredores de um palácio de riqueza. Nada disso se tornou memória para fazê-lo recuar do propósito divino. Deus organizou um culto num deserto, uma região inóspita e quente, e falou com ele através de uma sarça ardente. Mas ali estava Deus. Ali estava a presença. E quando aquela presença desceu ali, orientou a vida de Moisés para sempre. Aquilo ali o perseguiu, o alimentou e o fortaleceu. Não houve mais como ele voltar atrás, porque a sarça, eu penso que a sarça, que ele viu arder, ela foi transportada para o coração dele e queimou enquanto ele viveu. A partir dali, a presença de Deus se tornou meta na vida de Moisés. Ele não quis ser o grande líder, ele não quis ser o nome na história, não quis ser venerado na cultura rabínica. O que ele queria era que Deus estivesse com ele. Ele anelava a presença de Deus. E por essa razão, eu estou lhe dizendo, a igreja precisa da presença de Deus. Deus é o Deus da vida, o Deus da graça, o Deus do amor, o Deus da bondade.
Mas existem coisas que Ele permite, você não tem explicação. Deus manda. Não vou dizer que Ele mandou a pandemia. Não vou atribuir isso a Deus. Vou dizer que Ele permitiu, né? Porque tudo passa na supervisão dEle, não é? Então, Ele permitiu a pandemia. E Ele trabalhou e trabalha na pandemia. Pronto, Ele trabalha no meio da tempestade. Não é assim? Ele criou um caminho no meio dessa tempestade. E muita gente está passando com Deus essa tempestade, porque Deus está na frente e a gente está atrás dele, não é verdade? É ou não é? Deus está na frente, levanta a mão, diga aí, eu estou atrás. Onde Ele botar o pé, eu boto o meu também, está seguro, está ali. De vez em quando Ele olha e diz, não se afaste de mim, fica aqui. Vem comigo, eu vou enfrentando a tempestade e você vem me seguindo. E é isso que nós estamos fazendo. Vamos voltar para o texto para a gente entender o que se tratava isso daqui. Que tem muita coisa linda. Irmão, olha, essa palavra Deus me deu e ela vem sendo assim, como se diz assim, é cozinhada, né, irmão? A gente coloca lá a panelinha e o Espírito Santo só aquecendo meu coração e me levando para a Bíblia. Venha, fale sobre isso. Veja, vislumbre o meu agir na história da igreja. Irmão, tudo tem o seu tempo. O sábio Salomão disse no capítulo 3 de Eclesiastes que há tempo de rir e tempo de chorar. O tempo muda para todos, irmãos. Porque o tempo não é controlado pelo homem. Nós até podemos planejar, nos preparar. É natural, isso faz parte do homem, mas não podemos controlar. Porque nós somos humanos e por mais que estejamos em uma tecnologia VIP, não temos o controle de 1 minuto após o que falamos. Eu não sei se amanhã estou aqui, nem você. Eu quero estar, você também, você planejou, mas você não controla isso. Por isso os tempos mudam. Manhã e tarde, dia e noite, chuva e sol. Mostrando mudanças. Aqui está um tempo de mudança. Mas as mudanças, elas vêm dentro de um propósito divino. Este homem aqui vai representar a igreja hoje. Ele está aqui baqueado. Ele não é anjo, eu nunca vi ninguém falar nesse aspecto. De repente já falaram. Mas eu não li nada sobre isso. Todas as vezes eu mesma que eu leio e estudo o primeiro capítulo, eu sempre foco a ideia de que Deus está levantando Josué, porque já foi previamente treinado para ser agora o general, que já era, na verdade. Ele já era o general, mas ele não era a liderança máxima. Mas agora Deus o coloca na liderança máxima para conduzir o povo para uma conquista na terra prometida. E aí Deus coloca a ideia de que o sucesso dele, a garantia do sucesso dele, exatamente ele ser guiado pela vontade e pelo propósito de Deus, em obediência e não criar caminhos além da palavra. Mova-se na palavra e não olhe para direita e esquerda. Foque na minha vontade e obedeça. E aí eu dou conta dos seus inimigos e lhe dou vitória. Aí está tudo bem. É o que a gente entende, né? Mas aqui logo de cara você percebe, depois dessa pandemia, ou já quase no final da terceira onda, esse texto, ele assume para mim, ele transmite para mim uma nova ideia. Eu vejo a humanidade desse grande líder. Eu vejo o carinho, o respeito e a afetividade dele ligado. Eu vejo um estado de luto prolongado. Ele não conseguiu ainda superar a perda. O luto era muito forte no coração de Josué. E ele deveria estar preparado. Mas ele estava, humanamente falando, porque isso aqui não é um anjo. Ele estava humanamente falando debaixo de um luto prolongado. E se tivéssemos tempo, justificaríamos isso aqui. Gente, pessoas que você ama, pessoas que são referências na sua vida, pessoas que agregam, pessoas que te dão foco, pessoas que valorizam o teu crescimento, pessoas que são mestres, cuja palavra, vida, testemunho
valores importantes para a tua identidade ministerial cristã. Há um laço de respeito, um laço de amor, um laço de amizade, que é cortado pela morte. E aqui não vem essa história de dizer, mas a gente sabe para onde a pessoa vai. Claro que a gente sabe. Nosso conflito não é com a pessoa que está na eternidade. Nosso conflito é com o luto que sentimos pela ausência da pessoa. Isso é natural do luto. E assim estava Josué. Foi o homem mais próximo de Moisés. Foi o homem cuja Bíblia diz que, quando Moisés decidiu fazer uma tenda, afastado do arraial, do povo, para que estivessem em intimidade com Deus, em oração, a Bíblia diz que ele não se apartava da tenda de Moisés. Ele era como aquele soldado, assistente, servidor, leal, presente. Ele amava Deus e amava ver Deus na vida de Moisés. Duas coisas importantes: você ama Deus e você ama ver Deus na vida das pessoas que você respeita e ama. Você sabia disso? É natural, isso é uma coisa natural. Mas acabou-se o tempo. Quem partiu nessa pandemia, grandes homens de Deus, gente bem jovem ainda, né? Nós temos assim um conhecimento de que aproximadamente 1.100 pastores no Brasil partiram para a eternidade nessa pandemia. É um grande número. Aparentemente, você vê uma grande baixa, é ou não é? Mas não foi baixa porque eles não foram derrotados, eles foram promovidos. Quem partiu foi promovido. Se era fiel a Deus e leal ao chamado, está na glória. Não é baixa porque para cada um desses que Deus tirou, Deus já tinha preparado um Josué. Porque Deus trabalha por antecipação. Porque Deus sabe. Mas que há um luto no mundo, há ou não há, igreja? Há pessoas que ainda não retomaram as suas atividades porque estão com medo da quarta onda. Porque não consegue vencer a dor da perda. Verdade. Mas aqui está Deus mostrando para os que confiam em Deus, né, irmão? Porque tem aqueles que não confiam. E quem não confiar em Deus e não buscar refrigério em Deus, se prepare para grandes crises. Mas como esta igreja é uma igreja que teme a Deus e ama a Deus, ela está preparada para grandes milagres. Amém, igreja? Levanta a mão para o céu e diz, eu creio assim, é desse jeitinho. É desse jeitinho. Pois bem, vamos começar com a terapia de Deus. Geralmente, olha só como Deus trabalha, preste atenção. Deus, ele sendo Deus, conhecendo o homem, não precisa ninguém falar sobre as limitações do homem, nem as predisposições do homem. Porque Deus conhece, porque Ele o formou, tá certo? Ele conhece perfeitamente. Mas Deus nunca, você vai encontrar Deus, quando Ele desce em nossas crises, Ele nunca desce para criticar-nos. Deus não critica o seu filho que está enlutado, parado, desanimado. Mas também Deus não desce para perpetuar o estado da crise. Quando Deus desce, desce com Ele o remédio. E aí nós vamos ver Deus agindo. Vou mostrar aqui uma coisa para você bem interessante. Olha só. Assim como Josué, grandes homens, quando eu digo grandes homens, eu não quero dizer que sejam homens de envergadura acima da humanidade, não. Eu estou dizendo homens que andaram com Deus, vidas muito comprometidas e rendidas. Homens que através da vida, do chamado da entrega, houve sim uma dimensão de resultados muito impactantes. E eu vou tomar aqui a história limitada e resumida de um grande patriarca, Abraão. Deus faz uma promessa a ele. Deus o chama em uma terra longe
da terra da promessa, Ur dos Caldeus. Deus o tira de lá, porque ele aceita o chamado de Deus. E a partir daí, é uma aliança de Deus com ele. E uma grande promessa em torno da aliança. Mas durante a caminhada de Abraão, a fé de Abraão vai crescendo em meio à crise. Ele vai passando de estágios a estágios. E Deus vai permitindo que alguns desafios novos sejam inseridos na caminhada para que haja uma confiança maior. Assim que a igreja ela vai subindo os degraus para chegar no céu. E cada degrau é um desafio novo, mas para cada desafio Deus se manifesta presente. E numa dessas crises assim, do patriarca, ele tinha saído de uma guerra para resgatar seu sobrinho, para resgatar parte do vínculo da família comprometida, e levou seus 318 valentes, homens do seu clã, alguns nascidos ali mesmo, fortes. Entrou numa guerra que não era dele, mas entrou por amor e compromisso de vínculo de família. E Deus o dá vitória, mas quando ele retorna, parece que você sai de uma guerra, você sai vitorioso. Isso não era momento para você desabar. Mas ele desaba. Alguns sugerem que medo de uma ofensiva daqueles reis que fizeram aliança para vir contra o rei de Sodoma. E como Ló estava ali, foi levado também cativo. Alguém diz, não, aquilo era medo de uma ofensiva contra o clã de Abraão. Não sei. O que eu sei é que a Bíblia diz, no capítulo 15 de Gênesis, que há um desabar. É uma humanidade de Abraão, ela se torna tão perceptível. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, olha só, eu sou o teu escudo e o teu galardão será de maneira grande, ou de sobremaneira grande. Havia temor no coração dele. Ele estava dentro de uma tenda, enclausurado no seu mundo de medo. Este grande valente, este homem que ele é o protótipo da fé cristã. Quando alguém fala de fé, recorre à figura de Abraão. Mas ali Deus o encontra enquistado, enclausurado e com medo. E Deus diz para ele, não tenha medo, fique tranquilo. O medo, preste atenção, ele é tão sutil e tão destruidor, que ele pode fazer alguém parar a caminhada e começar a desconstruir o que havia construído em toda a sua vida. Ele tem força de estagnar, de bloquear. Ele suga a motivação. E ele guerreia contra a confiança. E se ele sentar no trono, não precisa mais que haja um agente externo para derrotá-lo. O indivíduo já é refém. Por isso Deus, antes que o fator externo se aliasse ao interno, Deus visita a cabana de Abraão. Mas a coisa mais linda do mundo é que Deus não chega para criticá-lo. Porque Deus poderia dizer, que é isso? Depois que eu lhe dei vitória, pós-guerra, isso não é hora de você estar celebrando? O que tem você aí deixando que o medo te consuma? Não. Deus chega dizendo, não se preocupe, não tenha medo. Eu não fui com você até agora, eu dou conta do resto da caminhada. Você acha que eu vou deixar você agora, nesse momento?
Você acha que eu durmo, que eu estou cochilando, que eu não estou vendo os seus inimigos se aproximarem do lado direito, do lado esquerdo, lá na frente e atrás, por cima, por baixo? Eu sou o seu escudo. Deus estava dizendo, eu vou te esconder em mim e vou te proteger. Eu não tenho feito isso até agora. Olha, vem cá, saia da região do medo. Aranemai de cantaro, abanavachandei. Olha só como que a Bíblia diz assim. O Senhor Deus, olha só, Ele quando na verdade, quando Deus fala isso para ele, olha o que ele responde, olha o que está no coração dele. Ele diz assim para Deus, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, ou por acaso, eu saí de uma guerra agora, eu quase morria. E se eu tivesse morrido, para onde ia a sua promessa? Até agora eu estou aqui, nesse medo aqui, porque, olha só, qualquer momento eu posso morrer, tem inimigo por tudo que é lado. E aí, onde é que está? Aí Deus disse, para aí eu não vou não. Aí a sua região de medo, eu vou trazer você para cá, para a minha presença. Olha só o que Deus fez, disse, saia da tenda. Dá um passo, enfrenta seu medo, porque eu quero lhe mostrar o que eu tenho para a sua vida. Enfrenta, levanta. E a Bíblia diz que a coisa mais linda do mundo é que, olha só, então Deus, diga comigo, Deus o conduziu até fora e disse, sabe quando a mão de Deus diz, vem cá, me siga. Venha ver o que eu ainda tenho para você. Irmãos, eu vou dar uma parada aqui. Sem perder aqui o foco do que eu quero dizer para você. Que Deus, por incrível que pareça, não sei se você vai crer, nós estamos tão focados nos desastres que essa pandemia trouxe para a terra, que estamos esquecendo que Deus está visitando a terra. Deus está visitando a terra. Você sabe quantas vezes Deus segurou a mão de alguém que estava na UTI e disse, vamos, me siga, você não vai ficar aqui não. No hospital sozinha, a senhora mesmo, mas espera, você vem cá. Vamos ali o que eu vou lhe mostrar. Presta atenção aqui, ó. Olha o que Deus disse para ele. Deus o conduziu para fora. E aí, olha só o que Deus disse. Olha para os céus. Ou melhor, na verdade, isso aqui há muito que interpretar, certo? Mas a atitude terapêutica de Deus. Primeiro vamos aqui por uma atitude terapêutica. As pessoas que estão com medo, estão desanimadas, elas tendem, isso aí é os estudiosos de comportamento que dizem, elas tendem a olhar muito para baixo. A esperança, elas não respiram mais esperança, assim que ela não olha para o horizonte. Quando alguém fala de novos horizontes, é que a pessoa está de frente assim de grandes possibilidades, e ela começa a vislumbrar sonhos e possibilidades. O medo que instalado no coração de uma pessoa pode levar a um estado primário, ou até, se não for cuidado, um estado normal de depressão. A tendência é a pessoa se enclausurar, não querer mais ir, não confiar mais nada, não querer tomar mais banho, ficar com choro de manhã, de tarde e de noite, e está sempre procurando regiões escuras ou regiões solitárias. Mas não adianta se esconder, porque Deus vai lá. Deus é esse Deus, Ele chega, Ele vai lá no nosso isolamento e diz assim, levanta a cabeça, olha o horizonte. É de impacto um tratamento desse, é ou não é? Tem vacina mais poderosa do que essa? Quantas estrelas? Tira o foco do medo e coloca na promessa.
derrota o medo pela promessa. Essa visita de Deus aqui foi uma visita semelhante à visita que Deus fez a Josué. A sua história não terminou, Abraão. Nenhum inimigo vai derrotá-lo. Porque assim como essa dimensão desse céu estrelado, meu Deus, assim será a tua descendência. Essa semana, meu filho que mora no Rio de Janeiro, ele está em Natal, porque a esposa dele ganhou o segundo bebê. E geralmente ela vai a Natal, porque toda a família mora lá. Então, a gente cuida da assistência, a mãe dela, o pai, eu, meu esposo, minha família. E nós moramos numa casa pastoral que todo mundo quer conhecer agora, porque eu estou sempre falando nas casas pastoral, né? Ela tem um jardim tão lindo, uma grama assim. Quando escurece, às vezes eu desligo as luzes, os refletores da frente, da sacada, e eu levanto a minha cabeça e fico olhando o céu estrelado. Aí meu filho disse: mãe, vou baixar um aplicativo no seu celular para você ver as constelações. Ai, minha irmã, eu entendi tudinho quando eu li esse texto aqui. Baixa o aplicativo, coloco a câmera ali e fico: meu Deus, o céu, irmão. Você começa a ver os planetas e estrelas por tudo que é lado. Eu digo: uau, meu Deus, foi isso que o Senhor disse para Abraão. Conta as estrelas, mas não tem como você contar, porque são tantas que são incontáveis. Deus não estava brincando com Abraão, Deus estava mudando o foco dele. Ao invés de você estar olhando os seus inimigos, olha lá a grandeza do que eu tenho na tua vida, olha só. Menino, aquilo ali foi uma terapia tão grande na vida de Abraão, que no capítulo seguinte, Deus já começa a mudar o nome dele e mudar o nome da esposa. Agora vai dar certo, porque eu já venci. Olha, vou te contar uma coisa, presta bem atenção. Porque eu consigo ter uma abordagem ainda muito mais precisa nessa questão. Porque nós temos muito mais sensibilidades para entender isso do que tínhamos antes. Eu estava dizendo aqui a Morgana que no início da pandemia, Deus promoveu a minha sogra e o meu sogro. Ela é uma guerreira, 70 anos, completou 71. Ela estava em Paris conosco, com toda a família, quando ela completou 70 anos. E no ano seguinte, ela passou 13 meses comigo. E viajou, que é uma guerreira de oração e intercessão. Morava em Vitória, no Espírito Santo, com o filho dela, que é pastor presidente de um campo lá. E ela veio, ficou conosco, e depois de um mês que embarcou, mês e 15 dias, ela contraiu o vírus na igreja, numa carona. O irmão da igreja dá carona para ela. O irmão, a esposa, a família, esse irmão também faleceu. Pegou a Covid. A igreja teve, assim, logo no início, que você não sabia o que era, nem como tratar, nada. Ela entrou já... sabe aquele momento que o médico diz assim: você só vem quando você estiver sentindo crise respiratória. Pronto. Sem isso, a demanda hospitalar estava muito grande. Os médicos começaram a dizer assim: só vem quando tiver crise respiratória. E ela foi, já desmaiou dentro de casa, tomando analgésico, vitamina C, e desmaiou, leva. Já partiu direto para a internação. Com 3 dias foi entubada. Com 15 dias partiu para a eternidade. Agora, ela era tão guerreira espiritualmente. Preste atenção aqui. Super guerreira, uma mulher de Deus. Muita particularidade da vida espiritual dela, eu sabia. Porque ela vinha, ficava 13 meses em nossa casa. E muitas vezes, 2, 3 da manhã, eu escutava passos na minha sala da frente. Ela caminhando e orando. Com a lista de pessoas. Orando pelos filhos, que são 3 pastores. Orando, intercedendo pela igreja, por A, por B, por C. Ela dizia: eu sei, eu tenho insônia, eu não durmo até das 3 horas, mas eu sei que essa insônia aqui, e porque Deus não quer, eu tenho uma lista de pessoas que eu tenho que orar. Ora, mulher de guerreira. E a igreja, eu entrei em jejum, meu esposo, meus filhos, a igreja do nosso campo todinho, a igreja lá em Vitória, onde ela era conhecida, o povo entrou na guerra, e por ela ela cura, e Deus cura, a gente sabe que Jesus cura.
Mas olha o que foi que Deus falou para meu esposo. Todo dia recebia, sem poder entrar, nem foi um corte, um isolamento, uma loucura, meu Deus do céu. O médico ligava, eles ligavam às 5 da tarde para receber o boletim de informação. Está lá, não reage, está lá, está estabilizado, está lá. E, meu Deus, e a gente orando. E quando foi uns 2 dias antes dela partir, Jesus visitou meu esposo. Ele fechou os olhos assim, num rápido... Não sei, ele nem sabe se deu um cochilo. Meu filho vinha dirigindo, ele baixou um pouco o banco e ficou ali deitadinho. E, numa fração de segundo, o reino espiritual se abriu. E ele viu uma mulher toda vestida de uniforme de exército. E chegava uma voz de um alto comando e dizia: vou promovê-la na pandemia. Vou promovê-la na pandemia. E ele abriu os olhos assim e ficava. Quando ele abriu os olhos, ele dizia: meu Deus, é isso mesmo, Espírito Santo disse, é sua mãe que vai ser promovida. E quando ele chegou em casa, ele já chegou assim, que ele é o filho mais velho. E ele olhou para mim e contou a história, disse: amor, então o que Deus quer que você entregue? Entregue sua mãe. Fale para os seus irmãos que são pastores, moram lá em Vitória, que toda a família tem que entregá-la. E até então eu não baquei, não. Eu estava assim, fortalecendo o meu esposo. E fizemos a oração de entrega. É por isso que eu digo para você. Deus disse assim: vou promovê-la. Terminou a história dela aqui. Pronto. Quem não terminou pode ter 100 anos. Vai ficar. Está vendo como Deus faz? E ela partiu. A família entregou, com 2 dias ela partiu. Pouco tempo depois, meu sogro já estava internado, entubado. Entregamos também e ele partiu para a eternidade. Depois veio o luto, aí eu baqueei, aí eu tive ansiedade, picos de ansiedade, cuidando do campo, dos irmãos, para ninguém adoecer. Não, nosso campo todinho, graças a Deus. Só partiu um pastor, porque Deus quis levá-lo. De resto, a igreja orando, fizemos culto online, fizemos live, ciclo de oração online, porque lá não permitia, a igreja foi fechada, literalmente, mas a igreja não se curvou. Fomos fazer o nosso ciclo de oração online, e as irmãs, era só entrando, todo joelho, vamos cantando, e Deus tomando conta, porque levanta a mão aqui, eu vou lhe dizer uma coisa que eu aprendi nessa pandemia: Deus faz, quem terminou a obra foi, mas Deus também deu uma experiência, um ensinamento. Se a igreja orar, muitas coisas Deus muda. E se Ele não mudar, Ele diz: pare, porque eu vou fazer assim. Mas enquanto Ele não fazer, ora, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. O que nós temos aqui é um Deus que visita o homem na crise, para animá-lo. Você que está aqui nesta noite, sabe por que você está aqui nesse pré-congresso? Porque no congresso você já vem turbinada, cheia da graça, da força de Deus. Deixa eu lhe dizer, vocês acreditam que Jesus batiza com o Espírito Santo? Pois Jesus batiza, mas se nem os que são batizados querem mais deixar que o Espírito Santo encham eles de língua, de renovo, como é que a igreja vai receber uma nova onda de batismo? O mundo está se preparando para uma 4ª onda da Covid, mas Jesus tem me dito que Ele quer trazer uma onda de avivamento, uma onda de cura, de batismo, de salvação, de reconciliação. E há um inimigo que precisa ser vencido, é o medo. É o medo. Tem gente que tem medo de ser cheio do Espírito Santo. Ai, meu Deus, que vergonha vai ser se o Espírito Santo me encher agora. Eu que sou doutor, eu que sei falar idiomas, eu que sou isso, aquilo, outro. É preciso ser crente antes de qualquer coisa. É preciso estar disponível para ser cheio do Espírito Santo. E nós precisamos anelar: Senhor, repreende a Covid e me enche do Teu Espírito Santo. Quem pode orar desta maneira? Estamos cansados de técnicas, nós queremos que Tu nos visite. E Deus quer fazer isso. Na verdade, Ele já está fazendo. Eu também creio. Nós já vamos concluir aqui, mostrando para você que Deus falou para Josué: levanta-te. Quando você se levantar, o povo se levantará.
Olha só, sabe por quê? Porque pessoas que oram, pessoas que são referência, pessoas que guiam, pessoas que são balizas em casa, na igreja, no trabalho. Essas pessoas, quando elas param, elas afetam negativamente muitas pessoas. Uma mãe não pode parar, porque apesar da dificuldade que o filho tem de ser crente, você ainda é uma referência para ele. Sabe aquele filho que não é crente, mas quando enfrenta um problema, liga e diz: mãe, ore por mim. Sabe por que um filho diz isso? Porque ele acredita que você é uma mulher de Deus. Ele não está preparado para vê-la parar. E nem Deus quer que você pare. Assim que Deus entra na tenda e diz para ti: vem para fora e levanta a cabeça. E olha o que eu tenho ainda para fazer na tua vida e através de ti. Se quiser, entenda. Mas eu vou lhe dizer, não sei se todos vão estar preparados, mas vai chegar momento na igreja que o único lugar no culto será para Deus. Assim que quem vier para concorrer não vai suportar, porque o espaço vai ser tomado por Deus. Calma, nós não vamos ver morte, não, nós vamos ver vida. É a visitação de Deus na última hora. Escuta, a promessa e a esperança. A igreja, ela não está só. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se Jesus entrou naquela prisão e abalou as paredes e a estrutura por causa de uma oração e um louvor que Paulo e Silas fizeram, ele vai entrar nas igrejas para abalar as vidas e os corações. Porque às vezes nós estamos na igreja, mas o espaço interior é prisão em nossa vida. E Deus não vai respeitar ideia, Deus não vai respeitar idade, Deus não vai respeitar resistência. Quando ele chegar é aquela história: a casa é sua, entre. Entre. E quem não aguentar vai sair. Mas quando Deus se manifestar, ele mesmo vai dar conta de atrair pessoas de todos os lados. E você já está aqui, então fica, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nesta noite, porque o nosso Deus nos visita. Levanta, Josué. Anda, manai, decou, manabahai. Eu sei que você tem razão para estar chorando. Eu sei que você realmente está com o coração dolorido. Mas olha, eu vou te mostrar um novo foco, um novo recomeço para a sua vida. Eu ainda tenho um negócio com você. Esse povo aí precisa avançar. E você não pode parar. Levanta dentro de casa. Levanta, porque seu filho não pode morrer sem Jesus. Levanta, porque seu esposo não pode morrer sem Jesus. Levanta, porque dentro da sua casa é um campo de guerra. Mas se você se levantar, você e Deus é maioria nessa batalha. Levanta, porque Deus quer devolver território, vínculo, família, esperança, sonho. Deus quer repreender a morte, o ataque, a opressão. Deus quer repreender os demônios da promiscuidade que estão querendo dominar e travar guerra contigo. Mas esta é uma noite em que Deus diz: levanta, olha para frente. Rai de canta manahai. Oh, é uma noite que Deus te aponta um novo recomeço. Eu não sei se você vive, talvez você esteja vivendo sequelas.
Eu não quero lhe assombrar, mas eu preciso dizer que você precisa correr para Deus. Você não pode ser vencida por relatórios, que os discursos não são animadores, mas há uma palavra de Deus para você. Olha só, 70% dos que contraíram a Covid provavelmente desenvolva uma síndrome chamada síndrome prolongada ou síndrome da Covid. Dor de cabeça, lapsos de memória, perdas de olfato e paladar por mais de 1 ano ou 2. Trombos dos vasos, AVC, doenças renais, ansiedade, depressão, transtornos psicológicos, doenças de coração, fadiga, hipertensão, diabetes, quedas de cabelo, tudo na relação, herpes. E são situações que podem afetar qualquer pessoa que teve a Covid. Na verdade, os especialistas estão estudando essas que eles nem querem chamar sequelas, porque isso não é uma coisa permanente. Isso é só um sintoma que precisa ser cuidado e logo o organismo. Mas eu vou lhe dizer, nós cremos em milagre. E Deus disse para mim, eu sou Deus que visito o meu povo. Eu sou Deus que curo, renovo, levanto, restauro, devolvo órgãos e vida e esperança. Levanta os 2 braços para o céu e respira. Levanta a cabeça e diz, a minha esperança vem de ti. Eu quero nesta noite, Deus, colocar o meu corpo, o meu emocional, a minha área cognitiva em tuas mãos. Os meus órgãos vitais. Senhor, eu creio na ação poderosa do teu Espírito. E por que Deus falou isso comigo? Porque Deus diz que todos os que estão debaixo da promessa devem focar a promessa, a palavra, e se mover nisso. Há um milagre de Deus sendo derramado, sendo liberado sobre a tua vida nesta noite. Há um milagre do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que é derramado, que toca teu corpo, entra em tuas células, toca teus órgãos vitais, blinda teu emocional e tira você dessa limitação para viver este tempo de glória e de milagre de Deus. Há um poder de Deus que é derramado sobre ti para renovar as línguas, renovar os dons, te habilitar para este novo começo. Recebe agora, em nome de Jesus, a visitação de Deus. Acorda, homem, levanta, mulher, olha para cima, escuta o comandante falando e avança para a glória. Caneberrei, anavachorai. Ai, confia em Deus. Você que disse que estava fraca, recebe agora uma injeção de ânimo e solta a tua voz. Coloca a mão no lugar afetado ou no teu coração e diz: esta é a minha noite de milagre.
me chamo milagre. Deus, o Deus a quem eu sirvo, está falando que tem um novo começo na minha vida. Vai viver um novo recomeço de Deus e viver debaixo da alegria. Solta a voz, você que nem aguentava falar, e dá um grito aí. Dá um grito aí de glória. Dá um grito. Volta a andar dentro de casa. Volta a marchar dentro da tua casa. E canta. E glorifica. E faz, olha, continência para o teu general. Jesus entra contigo. Você vai atrás. E ele vai abrindo o caminho. E você vai cantando. E isto é hora de cantar. É hora de celebrar. Porque depois desta guerra, nós estamos aqui em vitória. Em vitória, em vitória, em vitória, em vitória. Em vitória, em vitória, em vitória. Recebe saúde, recebe força, recebe ânimo, renovo de Deus. Glorifica, porque a morte chegou bem pertinho de você. E Deus disse: não toque, sai daí, porque eu ainda tenho história. Meu inimigo já foi vencido. Em nome de Jesus. Ele passou na minha casa, me afetou, meus filhos, todo, só meu esposo que foi assintomático, mas lá em casa todo mundo contraiu o vírus. Enquanto eu pensei que ia morrer, Deus disse para mim: eu não preciso de um vírus para te trazer para o céu. Levanta que eu tenho um negócio contigo na terra. Levanta e prega que eu sou Deus. E diz que eu sou mesmo, que eu vou agir nesta noite. Deus está agindo poderosamente na sua igreja. Oh Senhor Deus Todo-Poderoso, nós vamos orar. Gratidão a Deus. Como é que a gente é crente, batizado com o Espírito Santo, e aceita que os nossos cultos... Não, de jeito nenhum. Acabou essa história, não tem mais isso. O Espírito Santo é o fogo, você vai ser a madeira. Vai pegar fogo, vai ou não vai? E madeira verde aqui não tem mais, né, meu irmão? Aqui só tem madeira bem sequinha, que não vai dar nem trabalho a pegar o fogo, né? Jesus, vamos orar. Querido Jesus, nós estamos, Senhor, aqui bem pertinho. Já saímos da tenda, já nos levantamos como Josué, e vamos, ó Deus, para a conquista. Glória a Deus. O que tiver pela frente vai se abrindo na autoridade, no nome de Jesus. E nesta noite nós avançamos. Você que está aqui caído, você que está aqui desviado, você que está aqui morto espiritualmente, se quiser nesta noite se reconciliar com Jesus, é só sair do seu lugar e passar à frente, porque não vamos maquiar a vida espiritual, nós vamos viver literalmente o cristianismo de Jesus. Onde Ele está, opera a vida. Estamos aqui nesta noite com gratidão a Ti, Pai, porque Tu és o nosso Deus e a nossa dádiva, e só os que creem glorificam a Ele. Podeis sentar em nome de Jesus. Que coisa boa é ser crente. Meus amados irmãs, e irmãos também, né? Eu trouxe comigo o nosso livro, Maternidade com Louvor, Criando Filhos para Deus. É um livro dado por Deus para você ler e saber como lutar dentro da tua casa. Bem baratinho, R$20. Você compra no cash, você compra no cartão, você compra no Pix. Ele é barato porque a proposta dele é ser uma grande ferramenta para você, mãe, e você que é vó. Que tem mãe que não sabe nem orar pelos filhos, não sabe nem o que Deus espera e o poder que ela tem como mulher de Deus aliada a um propósito divino. Assim que
Compre para você, dê de presente para alguma mãe e use como ferramenta para o seu fortalecimento no lar. Se Deus quiser e a igreja ainda estiver aqui amanhã, a segunda noite do nosso pré-congresso, com tudo em nome de Jesus.